E só retomando um pouquinho o que nós falamos nos últimos 2 encontros, para a gente conseguir caminhar nesse que vamos começar hoje. Nos encontros anteriores, nós fizemos um pano de fundo, né? Colocamos um pano de fundo sobre qual era o cenário político, religioso e histórico da época em que foi proferido o Sermão do Monte. Né? E isso é importante para que a gente possa compreender o sermão todo e as bem-aventuranças. Qual foi o momento que eles estavam atravessando quando Jesus trouxe essa mensagem, né? E o que é uma pessoa bem-aventurada? Nós vimos também que a tradução de bem-aventurado é mais do que feliz, pleno, ditoso, completo. Né? As bem-aventuranças, elas trazem a diferença total entre um cristão e um não cristão. Nós vimos também na semana passada que as bem-aventuranças, elas são características, são propriedades do cristão que não são possíveis pela própria natureza humana. Né? É preciso que o Espírito Santo haja para que a gente consiga manifestar as bem-aventuranças em nós. Né? Então, através dessas propriedades das bem-aventuranças, a gente pode ver a diferença entre quem é nascido de novo e quem não é nascido de novo, né? Porque o cristianismo anda na contramão do mundo. E Jesus disse lá em Mateus e Lucas: o meu reino não é deste mundo. As bem-aventuranças, elas mostram 2 reinos completamente diferentes, né? Que é o reino do mundo e o reino espiritual. E foi por isso que Jesus foi crucificado, porque as pessoas esperavam que viesse um libertador do mundo, com uma proposta política, uma proposta de guerra para derrubar Roma, e a proposta não era essa, era uma proposta espiritual. Né? A felicidade que o mundo fala é uma felicidade momentânea, uma felicidade terrena. Não é essa felicidade que traz as bem-aventuranças, né? Todos os cristãos, eles têm que possuir todas as qualidades que estão ali nas bem-aventuranças. Nós não podemos dizer assim, tem um cristão que ele é misericordioso, mas ele não consegue ser limpo de coração. Um cristão é tal qualidade, mas não consegue ser outra. Não, nós, enquanto cristãos, temos que manifestar todas as bem-aventuranças. Todas elas são propriedades, como a gente falou das propriedades do sal, que o sal, para ser sal, tem as suas propriedades, e que o cristão, que é verdadeiramente um cristão, tem as suas propriedades. E tem todas. Não tem um cristão que tem uma e não tem a outra. Claro que um ou outro pode ter uma qualidade ou outra mais acentuada comparando com outra pessoa, mas nós temos que ter todas. Não há categoria de cristãos. Esse tem mais bem-aventuranças do que eu. Não, nós temos que ter todas. E a carne não pode produzir essas bem-aventuranças. No estudo que eu fiz, tinha um exemplo da laranjeira. Se você plantar uma laranjeira, ela vai dar, obviamente, laranjas, né? Mas ela sofre para dar laranja quando terminou a produção de laranja, encheu, envergou o pé de tanta laranja. No final, quando você tira todas as laranjas, a laranjeira olha para você e diz assim: nossa, que sofrimento que foi. Não, porque é natural do pé de laranja produzir as laranjas naturalmente. Não há sofrimento para produzir as laranjas. Dessa forma, deve ser as bem-aventuranças na vida do cristão. Tem que ser natural. E isso é só com o agir do Espírito Santo, é somente através da graça de Deus. Né? Da mesma forma, uma jabuticabeira, se você for lá e chacoalhar, e bater nela, e esmurrar a jabuticabeira, o que vai cair dela? Jabuticaba. Né? E aqui, esse exemplo da jabuticabeira nos mostra que o cristão,
quando esmurrado, esbofeteado, agredido, invadido, o que ele vai demonstrar? Ele vai demonstrar o fruto dele, as bem-aventuranças. Ele vai ser manso, ele vai ser humilde, ele vai de coração limpo. Da mesma forma que você vai sacudir a jabuticabeira, não vai cair abacate, quando nós somos sacudidos, da mesma forma não pode sair outra coisa de nós, a não ser bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. É essa bem-aventurança hoje que está lá em Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Para que a gente possa entender o que é ser um pobre de espírito, como eu falei no início do nosso estudo, o Sermão do Monte ele é um dos sermões e uma das partes da Bíblia mais mal interpretada que existe. Então, cada uma dessas bem-aventuranças a gente vê sendo usado aí por pessoas no mundo, por políticos, que nem sabem o real significado disso. E para que a gente possa entender o que é a bem-aventurança, qual o real significado dessa bem-aventurança, da primeira, que é ser humilde de espírito, ou em algumas versões diz pobre de espírito, a gente vai tentar entender o que não é ser pobre de espírito. Primeiro a gente vai ver o que não é ser pobre de espírito, para aí a gente entender o que é ser pobre de espírito. Cristo, quando ele fala em ser pobre de espírito, ele não está falando sobre pobreza material, pobreza financeira, pobreza material. Não é sinônimo de espiritualidade. A gente ser pobre financeiramente, materialmente, não significa que nós somos espirituais, que nós somos salvos, que nós temos o reino dos céus. Não é isso que Cristo está querendo dizer. Algumas pessoas têm essa interpretação por conta de Francisco de Assis. Só para vocês entenderem o que aconteceu. No século IV, Constantino se converteu ao cristianismo, supostamente se converteu. E a partir daquele momento, o cristianismo passou a ser uma religião livre, passou a ser a religião oficial do império. Então, logo, muitas pessoas se converteram também ao cristianismo e era uma religião que podia ser praticada, o império podia ser cristão. Mas essa suposta conversão de Constantino, ele adotou muitos elementos pagãos da cultura grega e da cultura romana, o que fez com que muitas pessoas começassem a ver ali uma corrupção no cristianismo e começaram a sair da igreja. Saindo dessas igrejas nessa época, o que essas pessoas faziam? Elas se isolavam, iam morar em cavernas ou na floresta. E daí surgiram os monastérios, que não tinha nada a ver com pobreza de espírito, tinha a ver com separação, que eles achavam que eles se separando, eles iam ter mais espiritualidade, iam ser mais santos, se separando do mundo. E depois de 2 séculos, nesse mesmo monastério, veio Francisco de Assis, leu esse texto que a gente leu hoje aí das primeiras bem-aventuranças e interpretou esse texto como pobreza física. Então, a partir daí começou a se difundir a ideia de que Deus não gosta de rico, que para herdar o reino de Deus tem que ser pobre. Alguns usam outras passagens da Bíblia para mostrar isso. E isso não tem muito a ver, porque se a gente for levar ao pé da letra, então, primeiro, todo pobre iria para o céu, seria salvo, e todo rico iria para o inferno. Isso não tem muito nexo, até porque a gente conhece muito pobre que não tem dinheiro, mas ama o dinheiro e é avarento, e muito rico que não tem amor ao dinheiro e que é despreendido dessas coisas. Então, nem pobreza, nem riqueza são sinônimos de espiritualidade. Em Provérbios, tem um texto que diz assim: o rico e o pobre se encontraram, e a ambos fez o Senhor. Então, a gente está vendo o que não é
ser pobre de espírito. E a primeira coisa que não é ser pobre de espírito não é uma vida de pobreza material, uma vida de pobreza financeira, física. Quem se acha pobre de espírito porque é pobre financeiramente, não é pobre de espírito. A segunda coisa que não é ser pobre de espírito, não é ter uma vida espiritual pobre. Pobre em amar, pobre em orar, pobre em estudar a Bíblia, estuda a Bíblia errado, não estuda direito, não estuda com frequência, vive se arrastando, é um pobre carnal. Então, tudo isso não é ser pobre de espírito. Tem gente que lê pouco a Bíblia, ora pouco, vai pouco às reuniões e diz, mas eu sou muito pobre de espírito. Tem nada a ver com isso também. Todos os crentes são chamados a ter uma vida em abundância no Senhor, para orar sem cessar e pregar em tempo e fora de tempo. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, muitas vezes nós vemos crentes que se julgam pobres de espírito por isso. Porque não consegue orar tanto, não tem uma dedicação na palavra do Senhor e se acham pobres de espírito. Pobreza de espírito não tem nada a ver com isso. Terceira coisa que não é ser pobre de espírito, não se autocomiserar, não ter baixa autoestima. A pessoa se acha um coitado, um fraco, covarde, tímido, e sempre diz, às vezes tem uma igreja que tem um pastor que fala bem eloquentemente, traz uma interpretação da Bíblia profunda, e aquela pessoa olha e diz assim, eu sou pobre de espírito, eu sou fraco, eu não tenho tanto conhecimento, eu sou tímido, não tenho coragem de ir lá na frente, eu não gosto de participar muito das coisas porque eu sou retraído. Então, isso não é pobreza de espírito, isso é autocomiseração, é você se colocar numa condição menor, inferior. Isso normalmente é pobreza de palavras, não é pobreza de espírito, é de palavras. Porque muitas pessoas que se falam, eu sou um coitado. Diga para ele que ele é coitado. Você é um coitado. Não vai aceitar. Vai ficar bravo. Eu sou um pecador. Mas diga para ele que ele é um pecador. Como assim eu sou um pecador? Quem é você para falar que eu sou um pecador? Já se encrespa, né? Então, autocomiseração não quer dizer o que você é. Quer dizer do jeito que você se posiciona negativamente perante o mundo, perante os outros, perante Deus. Eu não consigo, eu não sei, eu sou um coitado. Isso é autocomiseração. Tá? Pobre de espírito não tem a ver com personalidade. Essas coisas todas que a gente está falando sobre ser tímido, ser retraído, ser fraco, ser covarde, isso faz parte da personalidade de uma pessoa. Não tem a ver com pobreza de espírito. As pessoas confundem. Pobreza de, eu sou pobre, não tenho dinheiro, eu sou um coitado, eu não consigo estudar a Bíblia, eu sou o pior de todos. Não tem nada a ver com pobreza de espírito. E tem gente se achando pobre de espírito por conta disso. Né? Então, o que é ser pobre de espírito? Qual que é a principal qualidade que demonstra que eu sou um salvo e, consequentemente, bem-aventurado? A principal qualidade que demonstra que uma pessoa é salva é a pobreza de espírito. E como que a gente reconhece a pobreza de espírito em alguém? A palavra pobreza, como que é medida a pobreza no mundo todo? A pobreza ela é medida de acordo com a necessidade das pessoas.
Então, de acordo com a necessidade daquela pessoa, a gente sabe se ela é pobre ou não. E se ela é pobre, qual é o grau de pobreza daquela pessoa? Por exemplo, se a gente pegar uma pessoa rica, vamos pegar um Bolsonaro, que não é o mais rico do mundo, mas vive numa boa situação, e perguntar para ele qual é a sua necessidade. Ele vai dizer, nenhuma necessidade, eu não tenho nenhuma necessidade. Então, ele não é considerado pobre. Se você for na favela, na periferia, e for numa dessas casas muito humildes, e perguntar para a pessoa, qual é a sua necessidade? Ela vai dizer, minha necessidade é comida, minha necessidade é água, esgoto. Ela tem várias necessidades. Então, a pobreza, ela é mensurada de acordo com a necessidade de cada um e, de acordo com a necessidade, o grau da pobreza que ela tem. No Novo Testamento, existem duas palavras, dois termos que são usados para definir pobreza. A primeira palavra, as duas palavras são gregas, mas tem traduções diferentes. A primeira palavra utilizada no Novo Testamento para pobre, ela significa uma pessoa que não tem luxo, não tem conforto nem riquezas, mas tem o básico, não passa fome nem dificuldade. Tem o essencial, não compra carro, não consegue fazer viagens, não tem uma casa própria, mas tem o que comer. Então, essa é a primeira palavra que a gente encontra em alguns textos do Novo Testamento. O pobre quer dizer isso que eu acabei de falar. Tem o básico, não passa necessidade. A segunda palavra também do grego que a gente encontra no Novo Testamento tem uma tradução diferente. E essa palavra, ela é usada na parábola do rico e Lázaro. Quando Jesus vai descrever Lázaro, a palavra é mendigo, miserável, cheio de chagas, faminto, aquele que não possui nada, completamente perdido. Né? É a palavra usada aqui nessa bem-aventurança. É a mesma. Então, eu estou explicando isso para a gente entender que existem duas formas de definir pobre no Novo Testamento. Em alguns textos, o pobre usado vai ser aquele pobre que tem o básico, e o segundo é o outro termo que está em grego, que foi utilizado na parábola do rico e Lázaro para aquele homem que não tinha nada, desprovido de qualquer coisa, né? Então, essa palavra da parábola do rico e do Lázaro é a palavra pobre usada na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, bem-aventurados os miseráveis, que não possuem nada, os famintos. Se é essa a palavra utilizada, a gente pegando lá da parábola do rico e do Lázaro, é nessa conclusão que nós chegamos. Miseráveis, que não possuem nada, pobres, né? E por que essa é a primeira das bem-aventuranças? Por que ela está lá no topo? Por que a primeira não é os que choram, bem-aventurados os que choram? Primeiro é bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Por que é a primeira? Porque a pobreza de espírito é o início das outras bem-aventuranças. Sem você ser pobre de espírito, você não chora. O choro que está na próxima bem-aventurança que a gente vai ver. Sem ser pobre de espírito, você não tem fome e sede de justiça. Sem você ser pobre de espírito, não tem como você ser limpo de coração. Então, essa é a primeira bem-aventurança, porque ela vai desencadear as outras que a gente vai ver na sequência. Era o primeiro degrau das bem-aventuranças dentro do reino de Deus. A pobreza de espírito é o esvaziar. As outras bem-aventuranças que a gente vai ver é o encher. Então, é por isso que ela vem por primeiro.
porque ali ela significa o esvaziar, e as demais, encher. Mas ninguém pode encher o que já está cheio. Então, para que a gente possa ser bem-aventurado em todas as bem-aventuranças, o primeiro passo é o esvaziar. Esvaziar do quê? Da vaidade, da avareza, da indulgência, da autossuficiência, da autojustiça, dos prazeres, de si mesmo. Então, essa é a primeira bem-aventurança que traz o esvaziar. E é por isso que os fariseus não entraram nessa bem-aventurança. A gente conhece um pouco da história dos fariseus e sabe que eles eram cheios de si mesmo, que eram eles que determinavam o que era pecado, o que não eram. Tinham justiça própria, julgavam os outros. Né? Então, eles não podiam se encher com as outras bem-aventuranças. Eles já estavam cheios. Essa primeira bem-aventurança já não dava para eles. Então, por isso, eles não entraram nas bem-aventuranças. A oração do fariseu e do publicano, que nós bem conhecemos, e nós vamos ver um pedaço dela lá no final, diz que o fariseu orava em pé de si para si mesmo, né? Para o seu próprio ego. Então, não tem como você entrar nessa primeira bem-aventurança tendo esse perfil que tinha o fariseu. Porque a primeira bem-aventurança fala de esvaziar, né? E por que nessa primeira bem-aventurança Jesus Cristo usa esse termo do grego que traduzido significa miserável? Por que ele não usou o outro pobre? Porque o outro pobre era um pobre, mas com reservas. Pobre que tem o que comer, que tem o que vestir, que tem onde estudar, que tem água, saneamento básico. Só não tem uma casa, não viaja. Por que ele usou o outro termo, que quer dizer miserável? Ele usou o outro pobre para mostrar que pobreza de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. O outro pobre é pobre, mas tem reservas, né? E esse termo do pobre não tem nada, não tem nenhum mérito nele para ser aceito. Não tem nenhuma obra que ele possa fazer, que possa ser reconhecida por Deus, são todos trapos de imundícia. Ele reconhece que é um mendigo, um paupérrimo, não tem nenhum atributo que comova a Deus. Não tem nenhuma obra, nada que possa lhe conferir a salvação. Não tem nenhuma condição de se auto-justificar, de ser aceito. Né? É apenas um pecador. Esse é o pobre de espírito. Por isso que Jesus usa esse termo do miserável que não tem nada. Que trazendo para o mundo espiritual, espiritualmente falando, é o nosso nada, é chegar de mãos vazias. Sem nosso orgulho, sem nossa justiça própria. Miserável. Esse é o pobre de espírito. E o que a felicidade tem a ver com isso? Que ele diz, né? Bem-aventurados, quer dizer, felizes os pobres de espírito. Jesus está dizendo que feliz é todo homem que se achega a Deus assim, em estado de pequenez, de dependência, que esse é ditoso, que esse é feliz, pleno, bem-aventurado. Ele não confia em si mesmo, nas suas coisas, na sua própria justiça, no seu próprio talento, no seu dinheiro, na sua influência. Ele é dependente de Deus. É assim que ele se achega a Deus, quando ele vai falar com Deus. Ele sabe sua miserabilidade, seu estado de miserabilidade, sua necessidade. A gente falou que a necessidade ela é medida de acordo com a necessidade.
A miséria é medida de acordo com a necessidade que a pessoa tem. Então, essa pessoa, ela reconhece qual é o seu estado de miserabilidade e ela só vê a cruz. Só consegue enxergar a cruz. Esse é o bem-aventurado. Vamos olhar lá em Lucas 18, vamos ver a parábola do fariseu e publicano, que a gente já conhece bem, mas essa parábola, ela traduz Lucas 18, 9. Ela traduz muito dessa bem-aventurança. A parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos, ou publicano. O fariseu, em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Nem ao menos conseguia levantar os olhos ao céu. Por quê? Se achava indigno, pequeno, desprezível. Achava que não tinha nada, nenhum mérito, honra, não tinha nada que ele pudesse erguer os olhos para o céu. Esse é o pobre de espírito. Esse é o bem-aventurado. Esse reconhecendo o seu estado de miserabilidade, chegando sem nada. Esse é um exemplo de bem-aventurado que nós temos na Bíblia. E quem foi justificado? Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, aqui nós temos um exemplo de uma pessoa pobre de espírito. Uma pessoa que conseguiu captar, conseguiu entender o que é esse termo pobre que Jesus estava usando. Ele entendeu que o pobre é espiritualmente e não no mundo terreno. Então, aqui nós temos esse bom exemplo de um bem-aventurado. Esdras, quando foi orar, ele chegou em Jerusalém e ele viu o muro, o templo, toda a destruição, toda a miséria, tudo que estava acontecendo ali. E vamos ver como que Esdras orou. Deixa eu pegar o livro aqui. Olha a oração de Esdras. Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a face a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Esta é a oração de Esdras, reconhecendo a sua pequenez diante de Deus. Tem uma outra passagem também, onde temos a súplica de Neemias, o amigo do rei e seu nomeado como governador-geral de Jerusalém. Outro genuíno pobre de espírito. Olha a súplica de Neemias. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudirdes à oração do teu servo,
que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Aqui temos outro exemplo de uma oração de um bem-aventurado. Mas eu queria trazer para vocês hoje uma passagem que todos nós conhecemos, onde João Batista está lá no rio, e aí alguém pergunta para ele: você é o Cristo? E ele diz: não, eu não sou o Cristo, eu sou o que batiza com água para o arrependimento, mas após mim vem outro que é mais poderoso que eu, o qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Então vocês imaginem João Batista naquele rio, no dia em que apareceu o Cordeiro de Deus, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus, e Jesus vai até ele para ser batizado. Ele diz, ele pensa consigo mesmo, né? Eu imagino, eu preciso ser batizado pelo Senhor. E o Senhor vem até a mim para ser batizado? Eu que preciso de ti, não tu de mim, né? E se fosse hoje em dia, a gente vê tanta coisa errada em muitas igrejas, que se fosse hoje em dia, eu acho que se acontecesse hoje de Jesus chegar para ser batizado por alguém, ia ter pastor dizendo por aí: batizei Jesus, eu sou o cara. E olha a postura de João Batista: eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. A gente não tem noção, não tem como avaliar a envergadura do ministério de João Batista. Um pobre de espírito. Mas foi dito de João Batista que ninguém é maior do que ele entre os nascidos de mulher. Ninguém. Não há nenhum maior do que João Batista. Um humilde de espírito. Então, irmãs, eu não sei se deu para compreender, se eu fui clara nas palavras. Tentei primeiro demonstrar o que não é ser, porque quando a gente fala o que é, eu acho que dá margem para a gente incluir outras coisas nessa lista do que é ser um bem-aventurado, mas eu quis deixar bem claro o que não é ser um bem-aventurado, para que a gente não inclua essas coisas na lista. Do bem-aventurado, o pobre de espírito, o humilde de espírito, que é aquele fraco na igreja, que se rasteja, que não vai à reunião, ou que estuda pouco, porque é pobre de espírito. Não tem nada a ver isso. Então, eu fiz questão de salientar bem o que não é, para a gente entender bem o que é. E o que é a palavra utilizada, pobre, da parábola do rico e Lázaro, sem nada, desprovido de qualquer coisa, de mãos vazias, esvaziado diante do Senhor. É esse o pobre de espírito, né? Deles é o reino de Deus, o reino dos céus. A segunda parte do versículo diz isso, porque deles é o reino dos céus. Essa é a recompensa para o pobre de espírito. E se você é pobre de espírito, você conseguiu se esvaziar. Irmãs, acho que caiu a Cris, vamos esperar um pouquinho.
deu um tilt que apagou tudo, caiu. Oi, Cris. A gente parou de te ouvir também, de te ver. Mas é só um encerramento, então acho que deu para entender, né? O que é e o que não é ser pobre de espírito. É a felicidade e a alegria, que quer dizer bem-aventurados. Essa felicidade é uma felicidade que o mundo não entende, que é de saber que um dia você estará entre os remidos do Senhor. Essa é a bem-aventurança. Mas feliz ser humilde, ser pobre, chorar. Essa alegria, quem não é crente não conhece. Tá? Então, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Na palavra de Deus, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Quantas pessoas bateram na nossa porta esse ano? Quantas pessoas nos telefonaram? Hoje, quem está batendo a porta é Jesus. E se você abrir a porta, ele entrará e ceará contigo. E nos fortalecerá, para que a graça do Senhor consiga fazer abundante as bem-aventuranças em nossas vidas. Como eu falei lá no começo, nós não podemos escolher ser bem-aventurado em uma coisa ou em outra, nós temos que ser em todas. Mas essa abundância das bem-aventuranças na nossa vida é só através da graça. Amém?